Olá, meu nome é Tatiane. Hoje nós vamos trabalhar com equações biquadradas. E o importante destacar logo é que para trabalhar com as equações biquadradas, você já tenha domínio de equação de segundo grau, senão vai ficar complicado para poder entender como é que desenrola. Então, se você por um acaso não entende ainda equação de segundo grau, volta lá no vídeo que eu estou fazendo a explicação antes de começar essa aula aqui, ok? Então, vamos lá. Denomina-se equação biquadrada na incógnita x, toda equação da forma ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Então, o que muda do formato que nós vemos lá na equação do segundo grau? Então, na equação de segundo grau, estamos trabalhando da seguinte maneira: ax ao quadrado mais bx mais c. Vocês podem perceber que são os mesmos coeficientes, só que aqui, ó, x ao quadrado, x à quarta, é isso que vai estar mudando aqui. E a forma para a gente resolver também vai ser um pouquinho diferente. Então, denomina-se equação biquadrada da incógnita x, toda equação da forma ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e o a diferente de zero. Ou seja, esse aqui não pode ser zero de forma alguma, porque se isso aqui, esse de cá, se isso aqui for zero, ele começa a ser uma equação de segundo grau. Então, seria o mesmo que estar excluindo essa parte aqui, porque seria zero mais x à quarta, então vai dar zero. Eu estaria excluindo esse de cá e ficando somente com o restante da equação aqui. Seria uma equação de segundo grau incompleta. Então, para melhor entendimento, vamos observar aqui como é que se dá essa resolução. Deixa eu só colocar uma informação aqui, tá? Que essa daqui é a lei da equação segundo grau. Então, vamos dar seguimento aqui. Resolver a equação x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero, considerando o conjunto universo como os números reais. Então, vamos observar aqui. Temos x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero. O primeiro momento, nós vamos observar que não existe um x à terceira, que essa formação aqui, ela não é o produto de duas equações do segundo grau. Simplesmente estamos dobrando esse valorzinho aqui, essa variável, e essa de cá. Então, como é que a gente vai trabalhar? Primeiro entendimento é de propriedades da potência, onde nós sabemos que x ao quadrado elevado ao quadrado vai ser igual a x à quarta. Como assim, Tatiane? Pois é, quando nós temos potência de potência, nós multiplicamos esses dois números aqui, ó. Então, esse vezes o de cá, ele vai ser igual a x à quarta. Logo, eu vou escrever aqui. Aonde eu tenho x à quarta, eu vou escrever dessa maneira aqui. Então, bora lá. Então, eu vou dizer que o nosso, ó, vou botar aqui, ó, x ao quadrado. Então, onde tiver x ao quadrado, eu vou colocar em verde. Vai ficar assim: x ao quadrado elevado ao quadrado menos 5 vezes. Aí, vamos aqui com x ao quadrado e temos aqui mais 4 igual a zero. Então, percebam que eu fiz uma substituição e que
Por hora, ela ainda não resolve essa situação, mas é o caminho para que possamos resolver. Mudamos esse x à quarta dessa forma escrita para esse modelo aqui. Pronto. O que eu posso fazer? Pois bem, eu vou trabalhar com um processo de substituição, onde eu vou chegar e vou dizer assim, ó, x ao quadrado, eu vou substituir por uma letra qualquer. Então, vamos aqui fingir que a letra P de pato. Pronto. Então, onde tiver x ao quadrado, eu vou colocar a letra P. Então, bora lá. Eu tenho aqui x ao quadrado, faço o quê? P. Esse ao quadrado aqui de fora segue existindo. Então, vamos ficar, ó, P ao quadrado. Então, menos 5. Se aqui já tem x ao quadrado, eu substituo por P. E sigo mais 4 igual a zero. Pois bem, eu saí de uma equação biquadrada para uma equação de segundo grau. Então, deixa eu só mover essa informação daqui um pouquinho mais para cá, para que eu possa fazer somente essa comparação aqui. Então, vou dizer o seguinte, que aqui eu tenho uma equação biquadrada. Enquanto aqui embaixo eu tenho uma equação do segundo grau. E uma equação do segundo grau, todos nós sabemos responder. Então, o que é que eu vou ter aqui? Basta que vocês imaginem que é um x. Não importa, é uma incógnita de qualquer maneira, então tanto faz. Vou continuar com o verde aqui para ficar mais fácil, para entender que esse é o trecho, ou melhor, vou colocar em azul. Entender que esse trecho aqui diz respeito à equação de segundo grau, tá bom? Então, segue aqui a explicação para a equação de segundo grau. Então, vamos lá. Opa. Então, bora aqui. Se o valor do coeficiente A é aquele que acompanha o P ao quadrado, então A vai ser igual a 1. Se o valor do coeficiente B é aquele que acompanha o P, então temos o menos 5. Se o termo independente é aquele que está sozinho, então temos o valor de C como 4. Então, vamos aplicar aqui, ó, a discriminante. Então, temos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vou colocar a fórmula aqui só para vocês lembrarem. B ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. Então, sabemos que delta é igual a menos 5 ao quadrado será igual a 25. Como isso aqui é um trechinho multiplicando todo um bloco, então menos vezes mais será igual a menos. 4 vezes 1 é igual a 4, 4 vezes 4 vai ser igual a 16. Então, o valor do delta é igual a 25 menos 16, que vai ser igual a 9. Então, seguimos aqui fazendo Bhaskara, aonde eu sei que estou substituindo o x por p, tá? Mas é a mesma fórmula. Então, menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, p vai ser igual a menos, ó, quem é b? Menos 5. Mais ou menos
Raiz de delta, delta é 9, dividido por 2 vezes a. O a é igual a 1, como vemos aqui. Então, teremos o quê? P é igual a menos vezes menos, mais. Então, mais 5, mais ou menos. Raiz de 9 vai ser igual a 3. E 2 vezes 1, que vai ser igual a 2. Então, nós sabemos aqui, temos o mais reduzido possível para poder calcular P'. Então, 5 mais 3 é igual a 8, dividido por 2. Logo, P' vai ser 8 dividido por 2, que é igual a 4. Vamos para P, duas linhas. 5 menos 3 será igual a 2, dividido por 2. Então, P, duas linhas, vai ser igual a 1. Então, nós temos dois valores aí a considerar, como P' e P duas linhas. Só que a pergunta que não quer calar é a seguinte: P' e P duas linhas, ela satisfaz exatamente o nosso resultado, ou nós queremos o valor de x? Então, o que nós precisamos saber aqui é o seguinte, é que o valor de x ao quadrado vai ser igual a p. Então, nós vamos pegar essa fórmula e substituir aqui. Então, deixa eu voltar para o verdinho aqui, que é o momento da nossa substituição. Vou colocar aqui. Então, bora lá. No primeiro momento, nós vamos trabalhar com, vou colocar aqui, desculpa, P' é igual a 4. Então, nós sabemos o seguinte: x ao quadrado vai ser igual a P'. Sabemos também que esse valor elevado ao quadrado está mandando daqui ficar na raiz quadrada. Então, x será igual a raiz de P'. Então, x, vou chamar aqui de x', tá? Porque vamos ter dois valores, será igual, vou colocar aqui como, será igual a raiz de 4. Então, x' é igual a mais ou menos, desculpa, 2. A pessoa pensa 2 e escreve 4. E aqui nós vamos trabalhar com o segundo valor. Então, qual é esse segundo valor? Em que P duas linhas é igual a 1. Então, se x duas linhas é igual a x duas linhas ao quadrado é igual a P duas linhas, x duas linhas vai ser igual a raiz de P duas linhas. Então, x duas linhas é igual a raiz de 1, que é o valor encontrado aqui. Então, x duas linhas vai ser igual a mais ou menos 1. Então, agora nós temos valores que satisfazem a esses daqui. Então, eu posso dizer que o nosso conjunto solução vai ser do menor para o maior, tá bom, gente? Então, nós temos menos 2, menos 1, 1 positivo e 2 positivo. Então, esse daqui é o nosso resultado. Pois bem, temos outro exemplo aqui embaixo. Então, vamos observar. Esse daqui veio num formato diferente. Resolver a equação x à quarta menos 4 igual a 3x ao quadrado. Então, está diferente. Mas nós sabemos que é uma questão apenas de organizar para poder ver a equação da forma certa, porque o nosso formato habitual de trabalho é esse aqui, ó. Ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Então, primeiro, ó, x à quarta vai ficar como?
x à quarta. Vou pegar esse 3x ao quadrado e jogar para o lado de cá. Então, ele vai negativo. E o menos 4 já está desse lado. Então, vamos colocar o menos 4 aqui e dizer que tudo isso é igual a zero. Então, vou colocar só aqui, ó. Era para fazer... lei da biquadrada. Então, vamos observar aqui como é que vai ficar esse processo. Mesma coisa, nós vamos fundamentar os nossos estudos nisso aqui, ó. X ao quadrado elevado ao quadrado é o mesmo que x à quarta. Então, nós vamos desestruturar essa informação aqui. Vai ficar como? Vai ficar x ao quadrado menos 3x ao quadrado menos 4 igual a zero. Então, onde tem o x ao quadrado, eu vou colocar o quê? A letra que eu quiser. Então, vou dizer que x ao quadrado é igual a m de Maria. Então, bora lá. Onde tiver m, vou colocar... desculpa, onde tiver x ao quadrado, eu vou colocar m. Então, teremos m ao quadrado menos 3m menos 4 igual a zero. E aqui nós vamos resolver como uma equação do segundo grau, onde o valor de A é igual a 1, o valor de B é igual a menos 3 e o valor de C é igual a menos 4. Logo, vamos calcular o valor do delta da discriminante. Então, vai ser o seguinte: B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta será igual a menos 3 ao quadrado vai dar 9. Menos vezes menos, mais 4 vezes 1, 4 vezes 4 vai dar 16. 16 mais 9 dará 25. Então, o que nós precisamos fazer agora, aqui, é Bhaskara. Vai ficar da seguinte maneira: m é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, ou seja, 25, dividido por 2 vezes a. Então, sabemos que m vai ser igual a menos vezes menos, mais 3, mais ou menos. Raiz de 25 é igual a 5. Então, 2 vezes 1, que vai ser igual a 2. Daí, nós temos que m' vai ser igual a 3 mais 5, ou seja, 8 dividido por 2. M' vai ser igual a 8 dividido por 2 é igual a 4. Para m duas linhas, nós temos que mais 3 menos 5, ou seja, o resultado é igual a menos 2. Então, temos 2 menos 2 dividido por 2, então, m duas linhas será igual a menos 1. Então, vamos agora para a resolução ali. E nessa resolução, vamos utilizar aqui como base, ó, onde eu digo que x ao quadrado é igual a m. E nós sabemos que x é igual a raiz de m, porque esse ao quadrado se transforma numa raiz quando muda pelo lado de cá. Então, sabendo disso, vamos lá para o primeiro valor, onde eu tenho m' igual a 4. Então, vamos lá.
eu já sei que x é igual a raiz de m, então x' é igual a raiz de m'. X' é igual a raiz de 4. Então, x' vai ser igual a mais ou menos 2. E agora nós vamos ver m duas linhas. Vou colocar só um pouquinho mais para baixo. Então, m duas linhas vai ser igual a menos 1. Então, se nós já sabemos que x é igual a raiz de m, x duas linhas será igual a raiz de m duas linhas. X duas linhas vai ser igual a raiz de menos 1. E aí vem a pergunta que não quer calar. É possível, gente, raiz de menos 1 quando nós estamos trabalhando com os números reais? Não, não é possível. Aí vem aquela pergunta. Nós podemos incluir esse daqui no resultado? Não, porque ele chegou a um resultado inconclusivo, um resultado que não é possível. Então, por isso que eu determinei aqui como inconclusivo. Então, o que é que nós vamos fazer? Nosso conjunto solução será apenas mais ou menos 2, ou seja, menos 2 e mais 2. E está aí a nossa resposta dessa questão. E por fim, aqui embaixo eu coloquei um exemplo 3, onde eu trabalho com uma equação incompleta e não muda nada a estrutura como vai ser feita, gente. Então temos x à quarta menos 16x ao quadrado igual a zero. Então, vamos fazer aquele mesmo processo, onde eu digo aqui que, por exemplo, x ao quadrado é igual a x à quarta. Porque nós sabemos que aqui está multiplicando. Terceira propriedade é da potenciação. É porque eu vou bater um pouquinho isso aqui, viu? Então, eu sempre vou repetir isso para poder fixar bem. Então, nós sabemos aqui, vamos chamar, toda vez que tiver x ao quadrado, eu vou dizer que é h. Então, bora lá. Reescrevendo aqui, teremos x ao quadrado menos 16, ó, x ao quadrado. Eu vou botar aqui um igual a zero. Deixa só colocar uma informação aqui em verde para não ficar estranho, já que eu vinha selecionando por cores. Pronto, vai estar atendido. Então, a questão é essa. Toda vez que a gente tiver x ao quadrado, a gente vai substituir por h. Então, vamos ficar o quê? H ao quadrado menos 16h igual a zero. E aqui é uma equação de segundo grau incompleta. Então, equação segundo grau incompleta. E qual é a diferença? Pois bem, nós podemos resolver tanto por Bhaskara como podemos resolver utilizando uma forma de fatoração. Então, bora lá. Vou utilizar esse método que também ensino lá na aula de equação de segundo grau. Então, esse h ao quadrado é o mesmo que a gente tivesse assim, ó, h vezes h, menos 16 vezes h, igual a zero. Então, eu sei aqui que nós temos nos dois fatores essa informação, temos h. Então, nós vamos pegar esse h e vamos colocar aqui na frente. É o que nós vamos chamar de fator comum. E vamos escrever todo o resto. Então, 16 menos h, ou h menos 16, perdão. H menos 16, e aqui, ó, igual a zero.
Então, nós temos dois valores. Temos tanto h igual a zero, como temos h menos 16 igual a zero. Menos 16, quando jogamos para o outro lado, teremos mais 16. Então, h é igual a 16. Então, e esse h aqui é igual a zero. Acabou aqui? Não. Nós queremos valores de x e não de h. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai pegar essa informação aqui de cima, ó, e vai utilizar para fazer uma substituição. Então, deixa eu colocar essa informação, replicar aqui embaixo, que x ao quadrado é igual a h. Então, sabemos, eu tenho aqui h', h duas linhas. Então, no primeiro, aonde eu vou trabalhar com aqui antes de qualquer coisa, tá? X ao quadrado igual a h é o mesmo dizer que x é igual a raiz de h. Então, vamos só fazer essa substituição aqui para ficar mais em conta. Então, se x é igual a raiz de h, x' é igual a raiz de h'. Então, temos que x' é igual a raiz de zero. Então, x' vai ser igual a zero, porque raiz de zero é zero. Mais ou menos, não. Zero é um número neutro. Então, não colocamos o mais ou menos. E nesse daqui, sabemos que x, duas linhas, ficou parecendo um V. X, duas linhas, vai ser igual a raiz de quanto? H duas linhas, ou seja, raiz de 16. Nós sabemos que raiz de 16 é igual a quanto? É igual a 4. Eu pulei uma etapa aqui, gente, sem nem perceber. Boto aqui H, duas linhas, pronto. Então, raiz de 16, x duas linhas, então ele vai ser igual a mais ou menos 4, porque 4 ao quadrado vai ser igual a 16. Então, daqui nós temos três respostas. Então, nosso conjunto de solução vai ser dado por mais 4 e menos 4 e 0. Então, o menor deles, menos 4, 0 e 4. Ok? Pois bem, gente, é isso aí. Eu acho importante a questão da prática, para não é somente assistir o vídeo, mas pegar esse vídeo, pausar, tentar responder, ou pegou a explicação final, tenta fazer novamente, mas está sempre praticando para poder compreender como se desenvolve o assunto. Então, o assunto ele só é fixado quando nós praticamos. Então, essa daí é a oportunidade de vocês. Tudo de bom e até a próxima.